vocês. A gente vai conversar sobre captação de pacientes além do Instagram, tá? Eu tenho uns slides aqui, tá? Mas eu vou compartilhar eles até para ficar um pouco mais visual. Mas logo depois, qualquer coisa, eu vou tirando para vocês verem a gente de uma maneira maior, para vocês sentirem realmente essa troca. Deixa eu só jogar para cá, só para poder guiando mesmo a conversa. Por que a gente vai falar sobre isso? Porque a gente sabe que o Instagram, ele é um problema muito grande na vida de muitas pessoas. Vocês podem até ir comentando aí, tá? Conforme eu for falando, e depois também quem quiser compartilhar, falar, eu dou esse espaço para vocês falarem um pouco da prática de vocês. Mas a verdade é que sempre quando a gente pergunta para as pessoas, né? Qual que é a maior dificuldade sua na prática clínica? Deixa eu voltar aqui, que foi lá para o começo. Qual que é a sua maior dificuldade na prática clínica? O que que você tem mais dificuldade? Todo mundo traz. Instagram, posicionamento e captação de pacientes. Normalmente, essas são as três dores que a gente mais escuta de nutricionistas, tá? Na prática ali, que mais uma vez envolve Instagram, posicionamento e captação de paciente. E quando a gente fica escutando isso repetidas vezes, isso me faz várias vezes eu refletir em perceber como que no momento que a gente está vivendo hoje, 2025, como que nós nutricionistas, não só nós nutricionistas, mas profissionais de maneira geral, a gente colocou toda a nossa energia no Instagram. Como a gente depositou no Instagram toda a nossa capacidade como profissional. Então, eu vejo pessoas medindo a sua carreira, medindo o seu sucesso, medindo tudo com base no Instagram. Ah, então se eu tenho sucesso ali no Instagram, eu vou ter sucesso, se eu não tenho, eu não vou ter sucesso. Então, depositando toda a energia, depositando todas as suas capacidades, então você vê que são pessoas ali que são formadas, pós-graduadas, pessoas com doutorado, pessoas com anos de experiência na prática clínica, mas por não conseguir usar o Instagram da maneira que acha que deveria, acabam se frustrando muito na carreira, porque acabam afirmando para elas mesmas que, bom, eu não sou um profissional bom, porque eu não consigo entrar no Instagram ali da maneira que eu gostaria. Alguém se identifica com isso? Quiser comentar aqui no chat para a gente acompanhando, até para eu entender também o momento de vocês, entender a dor de vocês nesse momento. Mas fato é que isso acontece muito. Isso e eu falo, né? Eu trouxe aqui essa frase que isso me dói muito. Isso me deixa muito triste, obviamente, por vários fatores, mas eu já passei por isso. Eu já passei por essa fase de eu depositar toda a minha energia no Instagram e de eu achar que a única maneira de eu ser uma profissional de sucesso seria se eu tivesse vários seguidores no Instagram. Claro, hoje em dia eu consegui ali, eu tenho, né, um posicionamento legal ali no Instagram, vamos dizer assim, depois de muitos anos de trabalho, depois de 5 anos aí, desde 2020, postando com muita frequência no Instagram, eu consegui chegar num lugar mais tranquilo, vamos dizer assim. Mas por que que eu tô falando que a gente não pode depositar todo o nosso trabalho no Instagram, que isso é errado, isso é até injusto? É injusto porque a gente se diminui justamente por conta de número de curtidas e número de seguidores. Então a gente vê profissionais altamente capacitados, profissionais que conseguem de fato ali resolver o problema do paciente, mas esse vocês mesmo, o próprio nutricionista, se diminui quando isso não reflete no Instagram. Então ele acaba sendo injusto nessa parte. E fazer isso, né, de depositar todo o trabalho no Instagram é muito errado, porque eu sempre falo, né, então também quem já viu em outros encontros, quem esteve junto, eu sempre falo isso. Gente, o Instagram, ele é uma empresa. O Instagram, ele tem um dono. A partir do momento que o tio Mark, né, resolver ali fechar o Instagram, ou por algum motivo, como ele já vem fazendo, ele mudar toda a logística do Instagram, ele mudar toda a engrenagem de engajamento e ele começar a mudar isso, a gente entende que a gente fica refém de um sistema, né? A gente entende que a gente está refém daquilo ali. E o Instagram, ele é totalmente instável. Tem época que você vai postar um negócio, vai dar super certo, tem época que você vai postar, postar, postar.
e não vai dar certo. O Instagram, ele é isso, até para as pessoas grandes do Instagram. Então a gente vê pessoas aí com milhões de seguidores que já teve um boom e de repente o engajamento cai pra caramba, não entrega mais e a pessoa tem que ficar ali se, enfim, virando em mil para poder conseguir manter minimamente o engajamento, porque o trabalho dela tá todo ancorado ali no Instagram. Então é errado por conta disso, porque a gente não pode depositar todo o nosso trabalho em algo que não depende da gente, em algo que é coordenado, gerenciado por alguém, tá? Claro que aqui eu quero já deixar muito claro, eu quero que vocês me falam se vocês estão acompanhando e se faz sentido para vocês. Gente, mas eu quero deixar bem claro que eu não estou falando que o Instagram não é para ser usado. Muito pelo contrário. O Instagram, ele sim é uma ferramenta que pode impulsionar muito o nosso atendimento. Ele faz a gente ser visto por pessoas que, se a gente não tivesse ali, talvez não veria. Então, ele faz que seja 10 pessoas, que seja 20, seja 30, 100, 200, enfim, essas pessoas verem a gente para que então você talvez, né, o seu nome comece a girar e você comece a fazer parcerias e você feche realmente mais pacientes e você vai crescendo na sua carreira. Então eu sempre falo que o Instagram, ele é sim um trampolim, ele é uma ferramenta muito legal. E aqui eu tô falando do Instagram, mas vamos também trazer TikTok, vamos trazer também essas outras ferramentas, né? Então, são sim ferramentas muito úteis. Eu acho que todo mundo tem que se forçar um pouquinho a estar ali, achar o seu lugar ali, a sua maneira de comunicar, não colocar grandes metas de seguidores, mas falar, bom, eu quero ter uma constância, porque eu quero estar ali falando sempre, mesmo que sejam 100 pessoas, mesmo que sejam 1.000, 2.000 pessoas, eu quero estar ali falando do meu trabalho. Isso é extremamente importante. Muitos dos meus pacientes, eles vêm sim no Instagram. A nossa conversa aqui hoje, para deixar tudo muito bem alinhado e muito claro, é não colocar toda a energia só no Instagram, porque isso sim é um erro. E por mais que às vezes vocês pensem assim, falem assim, ah, mas eu não faço isso. Se você for analisar muito bem, de alguma maneira você faz. Então, eu já fui aquela pessoa que perdi horas, semanas sem olhar para o meu atendimento, sem melhorar meu atendimento, só focando em criação de conteúdo. O que que eu estou fazendo? Colocando a minha energia 100% no Instagram, colocando todo o foco ali. E isso, obviamente, deu muito errado lá atrás. Então, quando eu comecei a encontrar o equilíbrio, quando eu comecei a olhar para o Instagram e falei, bom, ele pode ser um bom aliado para mim e não minha única ferramenta de sucesso, a partir daí a minha vida ela deu uma virada de chave muito grande. E aí eu resolvi trazer algumas ferramentas aqui, algumas ferramentas não, né? Falar sobre alguns pontos que provavelmente vocês já sabem, mas como eu falei, a comunidade ela é aquele lugar de dar de renovar, de falar, nossa, é verdade, tem esse lugar aqui que eu não estou olhando, nossa, é verdade, tem esse ponto aqui que eu não estou fazendo. O ano passou, a gente já passou aí metade do ano e eu ainda estou aqui, né, procrastinando nisso, e eu estou aqui fingindo que tá tudo bem, e eu estou aqui, enfim, sem evoluir muito. Então, como a gente está nesse lugar, a gente vai trazer esses pontos de conversa. Depois, no final, também posso abrir para vocês contarem um pouco, para a gente debater um pouco. Mas a gente vai começar a conversar de pontos fora do Instagram para poder abrir um pouco a cabecinha de vocês, tá? Antes de eu passar, eu vou até fechar aqui, como eu falei, para a gente conversar. Antes de eu passar para as ferramentas, quer complementar algo que eu falei, que eu trouxe aqui, e alguém também tem algo para comentar? Pode comentar aqui no chat, tá? Não, eu acho que é essa mesma a introdução para a gente refletir, né? Não depositar todas as fichas, né, num veículo só. Quando eu comecei há muitos anos atrás, era muito o boca a boca mesmo, né? Mesmo que eu atendia, ainda atendo, né, em maior quantidade presencial. Então, Instagram tava, nem tinha ainda, né? Era Facebook, só Orkut, enfim. E panfletava, imprimi panfletos para entregar. Fui atrás, fiz uma seleção dos médicos que tinha na minha cidade que poderiam me indicar, fui atrás para fazer networking, né? Então, sempre olhar assim, né?
nas possibilidades que a gente tem para o que a gente quer atingir, obviamente, né? E ver, estruturar parcerias e algo nesse sentido, e não ficar refém de uma estrutura só. Mesmo porque, sei que você vai comentar, Vê, mas acaba tirando a nossa saúde mental também, né? Essa obrigatoriedade do fazer por fazer, que a gente começa até a fazer sem sentido algum também, né? Não, com certeza. E aí, essa questão da saúde mental, ela entra nesse lugar de frustração, de decepção. E quando a gente entra nesse lugar de frustração e decepção, gente, que nem eu falei, a gente questiona a nossa capacidade como profissional. Então, seja você que está aqui, que já é formado, que já atua, ou está em transição de carreira, ou está começando, acho que a Giovana comentou aqui, né, que está começando no mundo da nutrição, tem pouco tempo. Não sei também outras pessoas aqui, que momento que vocês estão da nutrição, mas independente, eu falo isso, a gente sabe isso, que a gente conversa com nutricionistas que têm doutorado e que atuam na clínica e assim, e que se questionam 1 milhão de vezes se ela realmente é uma boa profissional. Então, isso é muito triste, isso é muito frustrante, e isso vem muito desse lugar, né, de, enfim, de ficar nessa cobrança de Instagram e ficar isso demandando um tempo muito grande ali da sua vida. Bom, então, dito isso, a gente vai. Peraí. Brevemente passar por algumas partes aqui, tá? Então, gente, eu quero falar sobre o site, tá? E aqui, como eu falei, é um lugar de troca, é um lugar de conversa, é um lugar de honestidade. Aqui a gente não tá vendendo nada. Então, os pontos que eu trouxer aqui sempre vai ter pontos positivos e pontos negativos, mas eu acho válido trazer. O site, ele veio caindo de uns tempos para cá, principalmente por conta desse boom da internet, das redes sociais. Então, o site, quando ele entrava muito em blogs, né, o site ele dava um acesso muito grande no Google. Então, por exemplo, eu ia no Google e pesquisava assim, quais são os melhores alimentos para enxaqueca. Ele pegava, ranqueava e caçava algum conteúdo de site, de nutricionista, alguma coisa. Isso era uma maneira de gerar lead, de gerar contato. Isso ainda continua, obviamente, mas o que eu quero dizer é que o site ele deu sim uma leve diminuída nessa questão, até porque hoje em dia, não sei se vocês sabem, isso já perceberam, mas quando você pesquisa no Google sobre alguma coisa, o Google ele já está pegando conteúdo de Instagram e TikTok e jogando ali para pesquisa, coisa que não acontecia pelo menos há 2 anos atrás, ou até um ano atrás, não acontecia isso. O TikTok foi o primeiro e depois o Instagram entrou nessa linha. Eu quero dizer é que se eu faço um simples post no meu Instagram falando os melhores alimentos para dor de cabeça, e esse post ele virar bem, a pessoa que perguntar a mesma coisa no Google, o Google tem a tendência a entregar também o conteúdo do Instagram. Então, o Instagram, ele meio que virou, nessa questão desse conteúdo do site, né, nesse formato de blog, ele também virou uma ferramenta de conteúdo. Obviamente, quando a gente fala de Google, então, o site ele entra nesse lugar que talvez ele não tenha tanta relevância mais para blog, essas coisas, mas o site ele ainda é uma ferramenta interessante. Eu não diria que é uma ferramenta essencial. Então, se você me perguntar, Vê, você acha que é essencial ter o site? Se eu não tiver um site é um problema, isso vai me descredibilizar? Isso vai me gerar alguma questão ali que, ai, nossa, a pessoa não vai me valorizar porque não vai gerar autoridade se eu não tenho um site? Eu falo tranquilamente que não, tá? Mas ele é uma ferramenta a mais, ele é um lugar a mais, é um lugar a mais que você pode ser visto, que você pode trazer mais informações sobre você. Então, você pode, né, ter um espaço maior para contar sobre os seus atendimentos, para você colocar os seus depoimentos. Então, ele acaba sendo um lugar muito importante, tá? Então, quem, obviamente, porque tem um custo normalmente, né? Esse site, ele tem um domínio, ele tem um custo ali, enfim, até para criar. Mas hoje em dia existem muitos lugares que você consegue criar sites gratuitos. Então, até o próprio Canva, ele te dá uma possibilidade de site ali. Então, que você pode criar, que você pode ter e que as pessoas podem, de alguma maneira, te achar ali por aquilo ali
e buscar consultas. Eu recebo normalmente porque o link da mensagem que chega até mim é diferente. Então, normalmente, quando a pessoa vem do site, ela recebe para mim assim, ó, eu recebo assim: Olá, Nutri, vim pelo site. Gostaria de mais informações sobre a consulta. Então, eu sei exatamente que essa pessoa está vindo do meu site. E eu vejo um grande volume de pessoas vindo pelo site. Então, como eu falo, não é talvez essencial. Se eu não tenho, isso não me, enfim, não me impede. Mas se você tem, ele pode ser uma ferramenta a mais. Então, é algo que dá para vocês começarem a planejar, a olhar, entender, porque ele ainda tem o seu lugar de valor ali. Enfim, então dá para ter várias abas, né? Então é um lugar ali que as pessoas, querendo ou não, principalmente dependendo do público de vocês, obviamente, se vocês atuarem com um público mais jovem, então pessoas mais novas, né? Geração Z ali, talvez não seja tão interessante, porque eles não buscam tanto. Mas as pessoas ali, não vou falar nem pessoas tão mais velhas, as pessoas da minha idade, eu tenho 34 anos, são pessoas que ainda têm uma tendência a ir em Google e pesquisar essas coisas, então é algo que pode agregar muito, tá? Só vou responder o Paulo aqui, que ele perguntou se vai ficar salvo e postado em algum lugar para depois assistir. A gente joga no YouTube e depois eu mando o link lá no grupo, tá? Então ele fica salvo sim, lá no grupo, na comunidade geral, tá? Da Bigold, que é onde a gente manda os links, as coisas. Mas, enfim. Então, o site ele tem esse lugar, tá? Se vocês tiverem alguma dúvida em relação a isso, podem me mandar aqui, pois depois eu volto também e vou respondendo, tá? Em relação ao site, se vocês têm alguma dúvida. E agora a gente entra no lugar de Google. E aqui sim, diferente do site, a gente entra num lugar de muita, muita importância e que, infelizmente, eu vejo muitas pessoas ignorando. Eu vejo muitas pessoas ignorando o Google. Porque hoje em dia muita gente vai fazer pesquisa de conteúdo, vai direto no TikTok, vai direto no Instagram, enfim, gente, mas o Google me traz ainda muitos pacientes. Muitos pacientes vêm pelo Google. Porque, principalmente, se você mora numa cidade um pouco maior, ou assim, não precisa ser tão grande, a pessoa tem a tendência a procurar, por exemplo, no Google Maps. Não que ela vai no Google normal ali te procurar, mas ela normalmente ela vai no Google Maps para procurar o que está próximo ali da onde ela tem. Diz que está até atualizado. Eu não estou atendendo mais nesse lugar, mas enfim. Então, se ela mora numa região, então, por exemplo, eu vou dar exemplo de São Paulo, né, que ela tem do presencial em São Paulo, essa pessoa que mora, por exemplo, nos Jardins, ou ela mora em Pinheiros, ou ela mora no Itaim, ela automaticamente ela vai jogar ali, por exemplo. Esses dias uma paciente chegou para mim e eu perguntei: "Como é que você me achou?" Ela falou: "Google". Eu digitei nutricionista comportamental, porque tá lá nutricionista funcional e comportamental. O Google ranqueou as pessoas na região, ela entrou em algumas dessas pessoas, né? Ela escolheu umas ali com melhores avaliações, e aí ela deu uma fuçada no Instagram, ela gostou do meu Instagram, e aí é a hora que eu falei lá atrás para vocês, né? Que o Instagram ele tem que existir, ele é importante, ele é essencial, porque ele complementa mas dizendo que tem lugares além. Ela não me achou no Instagram. Ela não estava, eu não dependi do meu engajamento para captar essa paciente. Ela me achou no Google e juntando tudo isso. Então, na hora que ela pega, Verônica Paiva, nutricionista, ela vai lá no Google, digita, vai aparecer várias informações. Então, todas as redes sociais que eu tenho, o meu LinkedIn, que tem minhas informações, o meu site, e isso fala, legal, eu consigo buscar todas as informações dessa nutricionista aqui. E as pessoas fazem isso. Vocês fazem isso quando vocês estão buscando algum profissional, quando vocês estão buscando alguma coisa. Eu tenho certeza absoluta que vocês fazem essa busca. Então, gente, vocês precisam ter uma página no Google. Vê, eu não atendo presencial. E aí? Gente, deixa eu só fechar aqui o microfone. Gente, quando eu morei no Rio, eu morei uma época no Rio de Janeiro, e tinha uma época lá que eu não atendia presencial. Eu não atendi. Depois que eu comecei a atender presencial lá. O que que eu fiz? Eu coloquei o endereço do meu apartamento para eu estar no Google e na descrição eu colocava no momento realizando apenas atendimento online, como se eu não tivesse mais disponibilidade de horário de atendimento presencial, né?
E eu lembro de ter fechado alguns pacientes ali, sim, mesmo atendendo só no online. Então, é algo que dá para vocês. Ah, eu não atendo presencial ainda, eu não atendo presencial, não sei se eu vou atender. Mas é um lugar que dá, sim, para vocês criarem ali. Não é difícil. É só vocês virem até aqui, ó. Não sei se vocês conseguem ver a minha. Aqui, ó, no Google, quando vocês entram no Google, tem esses quadradinhos aqui, e aí vocês clicam lá, Google Meu Negócio. Aí no Google Meu Negócio vocês vão e criam, tem que ter, eu acho que uma página, não necessariamente um domínio. Eles vão pedir algumas fotos do lugar, alguma coisa para comprovar ali que você tem. Isso pode ser uma foto do seu escritório, onde você atende online, alguma coisa. Antigamente, né? Falando há uns 5 anos atrás, eles mandavam uma carta para esse Mesmo pequeno lugar branco. com o código, porque ele precisava validar, tá? Eles precisavam validar que aquele lugar existia. Hoje em dia, eu mudei esses dias, eu não recebi isso. Eu acho que eles fazem de uma outra maneira, para as pessoas não ficarem criando muita coisa ali desnecessariamente. Mas criem uma página no Google. Tenham uma página no Google, porque sim, é um lugar que dá para captar muitos pacientes por lá, porque, como eu te falei, muitas pessoas procuram. E além disso, né, uma parte muito importante, isso aqui também está tudo desatualizado, né? Mas enfim, quando você vai no Google, tem um ponto muito importante que são as avaliações. Então, isso daqui conta muito, porque você atende o paciente. Depois que você atende esse paciente, aonde que você pega o feedback desse paciente? Só no WhatsApp? E aí você vai postar aonde esse feedback? No Instagram. Aí você está vendo que, mais uma vez, refém do Instagram. Então, o paciente vai lá, ele passa com você, ele é atendido com você, ele te dá um feedback super legal, e aí você posta no Instagram. Aonde você posta no Instagram? Normalmente, stories, a maioria das pessoas. Esse stories, ele morre ali em 24 horas. Ah, eu coloco no destaque. A gente conta no dedo quantas pessoas que entram no perfil do Instagram e olham os destaques da pessoa. Ah, não, eu posto no feed. Ele vai descer. De alguma maneira, ele vai descer. Aqui no Google, esses depoimentos, eles ficam ali. Então, depoimentos que foram feitos há 5 anos atrás, é só a pessoa clicar aqui e ela vai ver todos esses depoimentos. E aqui eu não trouxe aqui na apresentação para vocês, mas já vou abrir um parênteses com o maisinho e vou adicionar, por exemplo, se alguém também tem interesse, por exemplo, eu não consigo gerenciar tudo, mas o Doctoralia, não sei se vocês conhecem o site da Doctoralia, é muito mais voltado para médico, mas tem muito nutricionista que tem página lá também, justamente para isso, para poder pedir feedback. Porque na hora que digita lá no Google, o Doctoralia ele sempre aparece um dos primeiros, por questão mesmo de posicionamento de site, o Doctoralia tem bastante relevância, então o próprio Google ele ranqueia esse Doctoralia e joga lá para cima. Então, às vezes, não quero ter uma página no Google, estou trazendo uma opção aqui para vocês, que o Doctoralia, ele é uma opção para vocês terem também para captar. Mas ainda assim, eu acho o Google mais válido por conta dele fazer essas duas junções, de conseguir pesquisar você no lugar ali e de você ter essas avaliações nesse mesmo lugar. Então, quanto mais avaliação você vai tendo, quanto mais atualizado for, tá? Ixi, como é que eu tiro ai, gente, eu não sei tirar enfim, esse negocinho aqui. Ah, descobri. Enfim, quanto mais atualizado, tá, gente, vocês deixarem o Google de vocês, colocar foto, colocar informação, colocar endereço, tudo direitinho, quando que abre, quando que fecha, mais chance o Google tem de te jogar lá para cima. Então, se você mora numa cidade que não é tão grande como São Paulo, por exemplo, a pessoa não precisa nem digitar a nutricionista específica. Ela vai digitar nutricionista e o perfil, e não é nem de mais avaliação, tá? Obviamente, isso conta também, mas tanto avaliação, quanto foto, quanto montagem, ele vai ranqueando, ele vai subindo e colocando você em primeiro lugar ali. Então, ele vai te dando destaque para você ir aparecendo, tá? Então, façam uma página no Google, olhem para isso, certo? É muito, muito importante, que nem eu falei aqui, tem as avaliações, né?
Então, aqui é um resuminho, mas sempre pedir para o paciente, sempre que acaba, você fala, ai, você pode escrever para mim uma avaliação, por favor? Porque às vezes você manda o paciente, ele só coloca as estrelinhas, porque tem essa possibilidade. E ele não escreve sobre o atendimento. E aí fica só aquelas estrelinhas ali, e você fala, putz, perdi. Então, eu sempre falo, olha, estou te mandando aqui o link para pedir um depoimento, para mim é muito importante. Então, se você puder contar um pouco sobre como foi essa experiência do meu atendimento, quais foram as mudanças que aconteceram, eu vou ficar muito feliz em saber. E aí, normalmente, o paciente, ele escreve e a avaliação é aquela avaliação que ela não é forjada. Então, normalmente, em print de WhatsApp, qualquer pessoa, eu posso escrever uma avaliação para mim mesma, printar e postar e acabou. No Google, não. O Google, ele é a pessoa, tem que ter. E eu não consigo editar, eu não consigo excluir. Então, se alguém fizer uma avaliação ruim sobre mim, eu não consigo excluir. Então, ele traz um lugar de bastante confiança aí para quem está procurando e pesquisando, tá? E aí, o Google, ele tem esse lugar aqui, até esse post, nossa, de 2022, gente, olha o tempo. Mas o Google, ele tem um espaço também para criação de conteúdo. Claro, não é no mesmo fluxo de Instagram, é claro que não é no mesmo fluxo ali de um blog, de um site, mas eu não faço mais isso, mas lá atrás, para ajudar o meu Google a ganhar mais força, eu fazia uma vez por semana, pegava um post que eu fazia no Instagram, uns posts mais gerais. O texto nem cabe muito texto, tá? Ele cabe uma foto só e um textinho, mas é um conteúdo e eu vi ali que às vezes tinha, sei lá, 200 visualizações, 300 visualizações. Então, assim, é algo que pode também te ajudar fazer as pessoas verem o seu trabalho, conhecerem você, sem você ficar 100% refém do Instagram, compensando só ali nessa ferramenta, enfim, nessa rede social, tá? Então, fica aqui para vocês esse insight do Google. Espero que realmente vocês, quem já tem, que dê uma fuçada lá e melhore. Então, não deixe informações faltando. Se pede foto, coloca foto de coisa que é pra você ver, nessa época que nem tinha uma fotinha, devia ter, deve ter dado algum bug, sim, porque eu sempre deixei. Mas atualizar todas as fotos, colocar foto de onde você atende, mesmo que seja online, tira uma foto do seu escritório, de você ali, de você atendendo no online, porque isso gera mais credibilidade. Dá uma passada. Quem não tem, já coloca ali a checklist. Checklist do que fazer, né? Wishlist, né? Para o segundo semestre de 2025. Criar a minha página no Google, criar a minha conta no Google, porque é extremamente importante, certo? E aí, aqui a gente traz um outro lugar, até a D comentou, né? Falando que ela panfletava muito quando ela começou, que ela ia atrás de médicos, ia atrás de profissionais. E, gente, estar dentro de uma clínica, para quem está começando e para quem está precisando de um pouco mais de espaço, pode também ser uma excelente opção. Então, quero atender na clínica. Quero atender em consultório, quero ser nutricionista autônomo, mas eu ainda não consigo ter a minha cartela de pacientes para eu conseguir ter o meu retorno financeiro que eu gostaria. Eu vou atrás de uma clínica e tentar atender, tentar não, né? E buscar e fazer esse atendimento dentro dessa clínica. O mais interessante seria no espaço que traz pacientes para você, por mais que o repasse não seja tão bom, por mais que você tenha uma porcentagem de repasse ali, talvez não tão favorável, mas por um tempo, para você começar a fazer você ser visto, a você ser conhecido. Então, ano passado eu fiz esse movimento, então só para contextualizar vocês que estão aqui, né? Não sei se todo mundo me conhece, mas eu sou do sul de Minas, eu sou de uma cidade de 18 mil habitantes, sou uma cidade super pequena, e, enfim, minha cidade acaba sendo limitada ali. E quando eu me formei, na verdade, quando eu comecei a atuar, né, que eu fui, enfim, tive uma pausa aí, mas em 2017, quando eu comecei a atuar, eu falei, bom, eu preciso começar a atender num lugar onde as pessoas vão me conhecer sem eu precisar fazer esse movimento. E aí eu fui atender com um plano de saúde. Obviamente não é uma opção tão legal financeiramente falando, mas para um começo, para mim, foi o que eu precisava, porque me trouxe bagagem,
me trouxe conhecimento de vários profissionais, pessoas ali, né, os pacientes começaram a me conhecer. E o que que eu simplesmente fiz? Acabei de falar, sou de uma cidade do interior, 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 super pequena. Entrei, na época eu estava começando a fazer pós em Campinas, não sei se vocês conhecem, mas Campinas ali no interior de São Paulo, uma cidade do lado de São Paulo, uma cidade relativamente grande, né? Enfim, não é igual São Paulo, mas é uma cidade grande. E eu simplesmente joguei no Google clínica com nutricionista em Campinas. E eu simplesmente mandei mensagem para praticamente todas as que apareceram ali. Olá, meu nome é Verônica, sou nutricionista, estou começando a atender, estou procurando um espaço para atender. Estou procurando um lugar para atender. Um lugar que, enfim, dessas, eu acho que foi mais de 90 que eu mandei. Duas me responderam. Duas me responderam. Nem não, não dá. Duas me responderam. Uma falou não, que ela me respondeu, e a outra falou: você consegue vir aqui na terça-feira, porque a nutricionista está saindo e a gente conversa e aí você começa. E eu comecei lá, e por lá eu fiquei uns 8 meses mais ou menos, atendia só na sexta, mas foi o que eu falei, para um começo, aquilo ali me deu uma, um pulo assim muito importante na minha carreira, porque eu precisava ser vista, eu precisava que as pessoas me conhecessem, eu precisava estar postando no Instagram que eu estava atendendo, eu precisava desse movimento. Então, estar dentro de uma clínica multidisciplinar pode ser muito interessante. Claro, hoje em dia não faz mais sentido para mim, mas durante muito tempo, assim, falo nesse esquema enfim, de plano, né? Porque o ano passado em São Paulo também, eu fazendo esse movimento, saindo do Rio, indo para São Paulo, eu entrei numa outra clínica, foi a mesma coisa. Eu falei, não tem condição de eu arcar com o meu consultório ou até pagar ali um coworking, né, de consultório. Eu falei, vou pagar um coworking de consultório, mas quem que vai chegar até mim? Quem que vai vir a marcar consulta comigo? Aí, é aquele negócio, tirando o peso do Instagram. Eu falei, eu não posso achar que o Instagram vai me trazer 100% dos meus pacientes. Fiz a mesma coisa, mandei mensagem para várias. A Hiraoka foi uma clínica que eu trabalhei, também não estou mais lá, né? Hoje em dia eu atendo numa clínica que são vários nutricionistas, mas eu praticamente alugo sala, enfim, mas são outros momentos. Mas foi um espaço que durante um ano me abriu muito espaço em São Paulo, porque aí você atende uma pessoa aqui, atende uma ali, uma indica, a outra indica, e aí as coisas vão fluindo. E isso daqui tudo independente do Instagram. Essa nutricionista aqui, ó, a Eleonora, por exemplo, que ela atende lá até hoje, né? A Eleonora tem 300 seguidores no Instagram. E ela tem uma agenda super legal, ela atende super, enfim, ela tem um fluxo de pacientes super bacana lá em São Paulo. Ela não tem muito tempo de formada e ela, enfim, ela foi ali devagarzinho, devagarzinho e ela foi construindo ali o lugarzinho dela, o espaço dela, o nome dela, até que daqui a um tempo ela vai conseguir, enfim, ter o seu próprio espaço, né? Se isso for de interesse dela, obviamente. Mas o que eu quero dizer, o que eu quero trazer para vocês é que independente de Instagram, independente de quantos seguidores você tem ali, então, a conversa aqui, gente, é para vocês olharem para esse lado, sabe? Um pouco além. Vou reforçar mais uma vez, para vocês entenderem muito claramente, não restar nenhuma dúvida. O Instagram, ele é importante. O Instagram, ele é necessário. O Instagram, ele te ajuda muito. Mas não pode ser só ele. Vocês não podem colocar a energia de vocês só em produzir conteúdo e fazer só esse movimento e falar: ah, não, a minha clínica não deu certo. Eu não consigo atuar na prática clínica porque eu não consigo paciente. O que você está fazendo? Ah, eu posto no Instagram todos os dias. Porque fizeram a gente acreditar com essa leva depois da pandemia que é isso, que é só você postar todos os dias, fazer um Reels por dia, que acabou, né? Minha agenda tá cheia, que essa é a solução. Só fazer uns stories certos ali que você tá enchendo a sua agenda. Gente, não funciona dessa maneira. Infelizmente, ou felizmente também, porque isso tira um peso da gente, né? Fiz esse processo, passei muito tempo ali no Instagram, me ajudou muito, me ajuda, mas as coisas começaram a dar certo na minha vida por diversos movimentos que eu fazia, principalmente no offline. Contatos, ir atrás, ir mandar mensagem, ir atrás de médico e falar: olha, eu atuo aqui, eu trabalho com essa linha. Se você tiver paciente para me indicar, por favor, eu estou trabalhando com isso, então trabalho com saúde intestinal.
deixa eu conectar com alguns gastros da minha cidade, ou que eu conheço, até mesmo às vezes de Instagram, né? Enfim, seguindo a pessoa e criando ali um espaço agradável para eu poder abordar esse profissional. Se eu trabalho com emagrecimento, enfim, tentar ir atrás de um endócrino, tentar ir atrás de um nutrólogo para poder fazer uma parceria, enfim, tô dando alguns exemplos aqui, mas são maneiras que a gente consegue captar pacientes. São maneiras que a gente consegue ter a nossa agenda um pouquinho mais cheia sem a gente precisar ficar refém de Instagram, certo? O WhatsApp, eu trouxe aqui, ele é uma ferramenta um pouco mais, eu diria, invasiva, mas é uma possibilidade. O Instagram, o WhatsApp, né, dependendo de como você tem os contatos ali no seu WhatsApp, né, se você tem, conhece pessoas, você pode começar a criar a lista de transmissão, ou simplesmente você pode, né, entregar algum conteúdo, falar, oi, fulano, eu estou atendendo aqui, e divulgando. Hoje o WhatsApp, até está antigo, mas hoje o WhatsApp Business, não sei se vocês sabem mexer no WhatsApp Business, mas o WhatsApp Business tem como até você fazer anúncio nele. Eu, Verônica, nunca testei. Morro de vontade de testar, mas tem como você fazer anúncios de alguns produtos, algumas coisas, então dá meio para tentar incluir uma consulta nisso. Já vi nutricionistas falando sobre. Mas o que eu quero dizer é que o WhatsApp Business, ele hoje em dia, ele é um espaço ali que você pode, enfim, usar a teu favor também. Então, que nem eu falei, é um espaço um pouco mais invasivo, mas eu, por exemplo, vira e mexe, né? Minha assistente pega contatos que eu tenho antigo, de lista de transmissões que vieram de alguma coisa e tenta ali, de novo, ofertar, fazer uma proposta, fazer algumas coisas. Claro que você faz diretamente com o paciente. Eu confesso que eu não gosto muito disso, eu, Verônica, mas eu trouxe aqui porque ele é uma possibilidade. Ele existe, ele é uma ferramenta que dá para a gente usar mesmo. Eu até vou dar um exemplo, né, a nossa mentoria que a gente lançou, a gente conseguiu fechar toda por WhatsApp. Claro que a gente tinha um espaço ali, né, um banco de dados, leads quentes ali em contato, mas a gente preferiu colocar energia nesse movimento do WhatsApp, de ficar conversando, de chamando cada uma, explicando ali, do que a gente ficar no Instagram fazendo 1 milhão de posts e tentar ali captar pessoas aleatórias. E a gente conseguiu um resultado legal. Então, o WhatsApp, ele tem essa potência, mais uma vez, é óbvio que você tem que ter ali, talvez, um banco de pacientes, mas é uma possibilidade, é um olhar, é um lugar que a gente tem que olhar, que na hora que a gente fala assim, meu Deus, a minha carreira não dá certo, o meu consultório não vai para frente, eu não consigo fluir, e aí na hora que você olha para várias coisas, você fala, bom, será que eu estou tentando de tudo? Será que eu estou fazendo aqui o possível? Ou eu estou só sentada esperando que o Instagram faça milagre ali e lote a minha agenda, né? Então, acho que aqui é um ponto importante para a gente refletir. Então, a mensagem, né, dessa conversa, a gente vai conversar um pouquinho para a gente fechar. A gente tem uns 15 minutinhos, 10 minutinhos, a gente começou um pouquinho atrasada, mas é não colocar todos os ovos na mesma cesta. Gente, não façam isso com vocês. Não façam isso achando que, independente do que for, ah, não, eu tenho o YouTube, é só o YouTube. Ah, não, eu tenho só na clínica. Ah, eu atendo em clínica e a clínica me traz paciente e acabou. É isso, não quero mais. Não, a ideia é sempre a gente diversificar. Quanto mais você aparecer, melhor. Quanto mais as pessoas souberem de você, melhor. E isso não é só no Instagram. Porque, até para fechar aqui, a gente tem uma falsa ilusão de que, tipo, ai, mas só 10 pessoas vão me ouvir. Gente, 10 pessoas é gente pra caramba. 30 pessoas é gente pra caramba. É uma pessoa que conecta, que comenta, que passa para uma amiga, fala: Nossa, eu vi essa menina em tal lugar. Então, até falando aqui, me trouxe até alguns insights, por exemplo, de ir atrás de rádio da cidade. Gente, tem muita gente que ainda escuta. Tem muita gente que ainda, dependendo se for cidade menor, assim, né? Tô falando cidade maior nem tanto, pode funcionar. Então, divulgar em outros lugares, às vezes até procurar, às vezes, alguns canais de comunicação para estar falando do seu trabalho, do seu serviço. A ideia é isso, é movimento. É movimentar o que você puder, o que você conseguir.
seja no online ou seja no offline. E isso que leva a uma pessoa a ter um sucesso na carreira. Ah, eu quero dar uma palestra numa escola. Cara, vai lá e fala: olha, eu sou nutricionista e eu queria muito vir aqui fazer uma palestra sobre isso. Vocês me têm um espaço aí? Ah, não, não tem. Ah, maravilha, perfeito. Uma empresa, uma parceria numa loja de produtos naturais, chegar. Então, é esse movimento de ser visto. E a gente precisa fazer isso. E eu olho pessoas que eu converso, a D, por exemplo, ela a gente troca muito. E eu vendo as histórias dela do passado, dá para ver claramente isso, sabe? É pessoas que você vê que tá sempre se movimentando, tá sempre buscando, tá sempre fazendo as coisas, tá sempre topando projetos ali, obviamente, cada um na sua fase. Mas a conversa, o recado para vocês nesse dia 1º de julho, começando o segundo semestre, um semestre que daqui a pouco, em setembro, já em agosto, a agenda de nutricionista ele começa a funcionar muito bem, as pessoas começam a procurar nosso serviço com um movimento muito maior, né? E falar, não, eu vou fazer diferente. Se meu primeiro semestre não foi bom como um consultório, se eu não conseguir lucrar o que eu gostaria, nesse segundo semestre eu vou fazer movimentos diferentes. Pode ser que nesse ano talvez o resultado não venha tão diretamente, mas já no começo do ano que vem e depois você vai vendo um reflexo muito, muito maior disso. D, quer complementar enquanto eu tomo a minha aqui? Ó, falei aqui. Ah, colocou todos os pontos mesmo, Vê. E eu acredito que cada um assim tem que entender o que é possível ser feito hoje, né? Não existe o esperar o tempo correto, ou estar preparado, ter todas as ferramentas para dar um início. Eu não acho que é por aí. A gente não começou assim também, né, Vê? E sempre tem a aprimorar. Enfim, use o que vocês têm hoje, né? Disponibilidade, ou veja a maior carência para começar através dela, né? Eu sempre me coloco nessa situação. O que que eu estou sentindo falta? O que que eu estou deixando meio de lado? Aí eu coloco como uma meta, enfim, como umas caixinhas prioritárias ali no meu Trello, na minha organização. Mas tem essa organização. Senão a gente entra muito num desespero de, meu Deus, eu tenho que mudar tudo. Eu tenho que começar tudo. E o tudo a gente não consegue, o cérebro não tangibiliza isso para uma ação, né? Então pega o que a Bê falou aqui do Google, meu negócio, é muito interessante também. Enfim, comecem com o que vocês tiveram de insight aqui hoje e vão colocando, né, nessa organização de vocês, entendendo que cada um está numa fase, mas é isso, é usar o que a gente tem de possibilidade hoje, de ferramenta hoje, entendendo que a gente tem que se adaptar a algumas coisas sim. Logo no início do Instagram e tudo mais, eu era muito avessa de, não vou mostrar minha vida no Instagram e tudo mais. E você não precisa, sabe? Vá se encaixando da maneira que você se sente à vontade. Mas tem coisas que a gente tem que entender que são adaptações. Então, como eu vou usar isso da melhor maneira possível? Como que eu vou chegar com a minha informação íntegra para a pessoa, né, para o meu paciente, que quando ele passar em consulta comigo, ele vai falar, poxa, é coerente com o que a Verônica falou, com o que a Denise falou, com o que a Juliana, o Paulo, enfim. A gente tem que ter essa integridade, sabe? Coerência da nossa oratória de ser sempre a mesma em qualquer veículo que a gente use, né? E acredito que isso sim faz com que a gente se desenvolva e a mensagem chegue a mais pessoas. Perfeito. A Giovana comentou aqui, né, que ela está no Zoom aqui diferente, mas ela falou que foi um excelente norte, anotado. Alguma dúvida, alguma pontuação que vocês querem trazer para a gente finalizar? Nath, Camila, Ju, Paulo, Ivana, fez sentido para vocês? Tem alguma ponta aqui que vocês acham que vocês precisam se dedicar mais? Vocês querem complementar com algo? Mas a ideia é realmente a gente ter esse encontro bem rapidinho mesmo, a gente trazer esses insights para vocês saírem daqui e falar, nossa, preciso fazer algum movimento. Acho que, resumindo, né, acho que agora eu falando isso, a Comum ela entra nesse lugar de tipo, bom, nossa, tem que fazer um movimento aqui. Eu preciso olhar para esse lugar que eu não estava olhando. Nossa, eu preciso fazer isso diferente. Então, a ideia da Comu é realmente a gente
trazer assuntos que vão fazer vocês pensarem, refletirem, mas fazerem movimentos para olharem para um lugar diferente, que às vezes a internet faz a gente ficar só achando que é uma coisa, né? E não é muito por aí. Boa Então, noite. pode falar, Posso falar? claro, à Eu vontade. recebo muitas mensagens no WhatsApp, né, WhatsApp profissional, de pacientes que precisam ser atendidos por convênio, né? Unimed, alguns desses outros também. Tem o Copasa, tem a Semig. E aí eu fico sem norte, sabe? Eu não sei, eu tento ser persuasiva para que eles fechem consulta ou no crédito ou no débito, mas acabo não conseguindo, né? Porque eles querem fazer as consultas mediante o plano de saúde. E aí eu gostaria de saber se acontece assim com vocês, o que que vocês fazem. Giovana, essa parte de quando os pacientes venham atrás da gente por plano de saúde, isso tem muito também, está muito atrelado com posicionamento, enfim, de como ele te vê, de como ele acha. Sendo muito honesta, hoje em dia isso não acontece mais comigo, né? Mas já aconteceu muito. Então, olhando lá atrás, era uma coisa que eu acontecia muito. E aqui eu vou dar a minha opinião, que nem eu falo, que é sempre um lugar aberto mesmo de troca. A gente tem dois lados. A gente tem um lado de, bom, será que vale a pena eu atender para eu aumentar esse fluxo? Aí você senta e pondera. Bom, faz, não, não faz, porque o retorno que eu vou ter financeiro é muito baixo. E aí, se você entendendo que não, é você se manter firme e falar: não, eu não atendo com plano, eu só atendo com consulta particular, mas a minha consulta eu posso, não sei se você tem CNPJ, ou se você tem alguma parceria, tem alguns projetos de prefeitura que permite emissão de nota fiscal, então você pode argumentar, falar, bom, que é uma coisa que eu falo quando pergunta de plano, né? Eu falo, eu não atendo com plano, mas eu emito nota fiscal para pedido de reembolso no plano. Não são todos os planos que fazem isso, mas muitos hoje em dia já faz, então acaba ajudando o paciente. E é isso, e é facilitar o parcelamento, facilitar o pagamento, mas vou deixar a D complementar rapidinho, mas só para fechar, eu acho que mais do que você convencer o paciente de que ele tem que pagar pela sua consulta, mas, na verdade, mais do que convencer ele a fechar no crédito ou no débito, é você mostrar para ele o valor da sua consulta, o Uhum. valor do seu atendimento. Eu não sabia que existia a possibilidade de emitir nota fiscal para ser reembolsada no plano. Isso pela prefeitura, certo? Então, eu não sei se são todas as prefeituras, mas pelo que eu entendo, eu acho que é mais ou menos, porque, por exemplo, eu hoje em dia eu não tenho CNPJ, eu tinha, e aí eu entendi que não estava fazendo sentido, então eu tenho um CPF, o meu CPF é cadastrado como nutricionista no site da prefeitura da minha cidade, e eu consigo emitir nota dentro do sistema da prefeitura. E aí o paciente ele recebe a nota fiscal, eu vou pagar o imposto em cima dessa nota. É um imposto um pouco mais alto quando ele é o CPF, né? Mas enfim, isso é outra conversa. E aí esse paciente ele consegue entrar, então, Bradesco, Unimed, Sul América, são vários planos que fazem reembolso da consulta. Às vezes não 100%, mas é uma coisa que ajuda o paciente. Mas É um fechando, ponto pode interessante. falar, Ai, Bia. perdão, Vê. Não, pode falar, pode falar. Depois você volta para fechar, mas era Tá. essa uma decisãozinha nessa parte do reembolso. Às vezes, o que eu já fiz, né, para paciente quando passa comigo em programa, que é um preço mais alto, porque são várias consultas, às vezes eu não emito uma nota só. Eu não faço retroativo, que a gente não pode fazer. Por exemplo, o paciente passou hoje. Eu não posso emitir em maio, né, a nota. Uhum. Mas eu faço ela fracionada. Então, eu solto metade da nota esse mês, metade do outro mês, porque nem sempre o convênio reembolsa esse valor integral do mês só, sabe? Então, é para se conversar com o paciente também que dá para fazer desse jeito. Perfeito. Mas é um ponto, então também é parcelamento, enfim. Mas o que eu estava falando, Giovanni, que vai para vocês também, tá? É isso, é também mostrar o valor. Por que que não faz com plano de saúde? Então, mostrar que é realmente um acompanhamento, que é realmente algo ali que, infelizmente, o plano de saúde, porque as pessoas sabem hoje em dia que, querendo ou não, eu lembro quando eu atendi em plano, era meia hora a consulta.
Hoje a minha primeira consulta é 1h30, ou seja, eu tenho 3 vezes mais tempo com essa minha paciente do que eu tinha ali naquele tempo, né? Às vezes até mais rápido. Então, mostrar para o paciente, de fato, que o teu trabalho vale a pena aquele investimento. E isso, Giovana, e todo mundo que está aqui, né? A Nath, Camila, a Ju, é construção. É construção de carreira. A gente não começa assim, a gente não começa, né, conseguindo, que nem eu falei, eu já recebi muitas mensagens perguntando de plano de saúde. Hoje em dia é um ou outro muito raro. Mas não é porque eu sou foda, porque eu sou diferentona, porque eu sou muito boa. Não, porque eu vim numa construção, porque eu saí daquele lugar e hoje em dia eu já estou mais construindo, tentando, negando e assumindo essa bronca, né, de falar, não, não atendo com plano e indo até você chegar ali no teu lugar, mas sempre agregando valor à minha consulta, tá? Perfeito. Muito obrigada. Imagina. Outra coisa que, que eu achei interessante também é sobre ser vista, né? Por exemplo, na minha cidade não existem clínicas, não existem empresas, né, que trabalham na área da saúde. Existe ali só os programas da prefeitura, como posto, um pronto atendimento que nem é hospital de verdade, é uma cidade pequena, de 6.000, Uhum, 6.500 habitantes. E às vezes eu fico pensando, como que eu posso atingir pelo menos, sei lá, 15% desse público, né? Eu consegui, no primeiro ano que eu comecei a morar nessa cidade, eu comecei com. Eu consegui atender 5 pacientes. uhum. E aí os outros foram me indicando. Isso é muito legal, né? A indicação prova que existe competência e que eles tiveram bons resultados, né? Eu comecei uma vez com uma senhora para a gente diminuir a diabetes, para diminuir a glicose, e ela indicou o filho, e aí o filho está no acompanhamento comigo até hoje, e aí agora eu estou atendendo a irmã dele e o esposo dela, né? Então eu acho que essa parte da gente aparecer, que vocês comentaram, né? Aparecer tanto para médico local quanto para endócrino, é muito interessante. Eu não tinha pensado nessa parte. Só que como eu conseguiria chegar nesses médicos, entende? Porque eles estão lá uma vez no mês para atender o público. Você poderia ver se eles têm disponibilidade de um. Você pode ter o contato deles, pode ser um e-mail, né, corporativo, enfim, um e-mail, enfim, profissional deles, algo nesse sentido, e você enviar abertamente. Eu fiz muito isso presencialmente, porque eu atendia, enfim, numa cidade que ninguém me conhecia, né, não sou daqui, e eu ia até esses médicos, eu não atendia todos os dias da semana, e os dias que eu não atendia, eu ia, sentava lá na sala de espera, até esse médico ter uma disponibilidade para falar comigo. E me apresentava, morrendo de vergonha, com medo, suando, mas ia. Ah, sou Denise e tal, atendo isso, 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 me coloca aqui disponível para os seus pacientes, tal. Sei que a senhora, né, é muito conhecida, ficaria muito, né, estou muito à disposição para te ajudar, para ter essas trocas, tarará, tarará, tarará. Falava, enfim, aquele discurso, né, me colocava à disposição. E muitas parcerias deram certo, e muitas, assim, nem me atenderam, e tá tudo bem, né? Mas, começando por a clínica que você atende, que eu acho que já é um elo, eu acho que isso, né, pegar os e-mails, você vê que algum médico tem mais disponibilidade, aquele médico mais aberto, disponível, ver, eu fazia cronograma das datas que os médicos atendiam aqui em Bauru e ia na data que eles estavam nas clínicas, né? Então, as datas que atende, fica lá, tenta conversar se tem secretária específica, né? Marca, ó, posso conversar com esse médico aqui rapidinho entre horário e outro, sabe? E aí você vai sentindo também qual vai fazer sentido para suas indicações, né? Se você já tiver um nicho, gostar mais de um parâmetro ou outro, né? Um nicho na nutrição. Eu acho que por aí, então, seria o e-mail ou tentar conversar com o secretário, uma brechinha ali para conversar com esses médicos. Perfeito. E para fechar mesmo, para a gente ser justo aqui com o horário que a gente programou, né? A gente começou 10 minutinhos atrasado, a gente está finalizando. E isso para todo mundo, tá, gente? Pensar também, às vezes, em eventos.
Então, às vezes, você vai num postinho da sua cidade e você. Porque as pessoas falam assim, ah, eu sou de uma cidade muito pequena, isso é muito ruim. Minha cidade é um pouquinho maior que a sua, Giovana, mas ela é muito pequena, né? E eu acho isso uma coisa boa, porque é mais fácil de você ter contatos, então de você realmente ser muito referência na sua cidade, por mais que ela seja pequena. Então chega num postinho, fala, ai, vamos fazer um evento aqui de nutrição um dia, eu estou disponível, eu vou vir aqui de graça para falar sobre saúde. Gente, isso daqui que a gente está fazendo, isso daqui que eu e a Adê estamos fazendo, é um movimento para vocês conhecerem a gente, para vocês entenderem do que a gente fala, para vocês conhecerem melhor, para vocês conhecerem o nosso trabalho, né? É um tempo que a gente tira para a gente estar aqui conversando com vocês. Pode aparecer duas pessoas, pode aparecer 10, pode aparecer 20, acontece. E a gente está aqui com a mesma entrega, com a mesma energia, porque é um movimento e esse movimento não pode parar. Então, façam movimentos, façam coisas gratuitas, fazem coisas ali para ser vistas, para serem lembradas, e é isso. Nath, pode falar. Não falou, tem uma dúvida? Qual dica de vocês para quem deseja atender só online? É isso, é fazer os movimentos online. A mesma conversa que eu estou tendo aqui, falando do presencial, né? Falando de fazer esses eventos, de ir atrás de médicos, essas coisas ali no presencial, você vai fazer esse movimento no online. E aí você tem um leque de possibilidades, porque o teu alcance é infinito. Ele é infinito. O online ele tem essa possibilidade incrível que ela é infinita. Então, uma coisa que eu fazia, eu ia atrás de médico para poder fazer live. Lá em 2020, 21, quando eu era muito assim no Instagram, começando, eu mandava mensagem para gastro. Lógico, com o mesmo número de seguidor do que eu ali, eu não ia também, né? Mas eu começava a seguir ela, aí eu dava umas curtidas, eu nunca chegava abordando direto. Eu falava, bom, eu gostei dessa médica aqui, eu quero fazer alguma coisa com ela. Aí eu começava a seguir, me mostrava que eu tava ali, aí comentava alguma coisa, até que um dia eu falava, ai, fulana, eu sigo muito seu conteúdo, eu gosto muito da forma como que você aborda isso, eu sou nutricionista, você topa fazer uma live comigo? E já fiz isso várias vezes. Pra gente falar sobre isso, isso, isso. Hoje em dia o Instagram tá com tantas lives, né? Talvez pode pensar em outros movimentos, outros projetos, enfim. E ali era uma maneira de outras pessoas dela me conhecerem. Aí é isso, é de ser visto, entendeu? É aí de ser movimentando. Então, eu vou fazer um e-book gratuito, então, eu vou fazer alguma coisa gratuita, eu vou estar divulgando isso, eu vou estar fazendo uma semana de desafios ali, que seja por 9,90. Fiz muito grupos de desafios. É isso. Então, vocês têm que entender, vocês estão entendendo, né, a conversa para a gente realmente fechar aqui. Movimento, possibilidades, testar e parar de achar que fazer um post no Instagram vai resolver sua vida. É fazer movimentos, vai postando, vai movimentando, entra em contato ali, faz ali. E talvez isso não vai resolver do dia para noite também, sua agenda não vai lotar, né, Dê? Mas com o tempo você vai construindo essa sua autoridade, o seu nome, e aí você vai vendo que bom que os movimentos que eu fiz lá atrás, eu não desisti, né? Eu continuei. Verônica, eu queria só falar rapidinho. Pode falar. É, olha só, uma estratégia que eu fiz, eu não tá, assim que eu me formei, eu tive muita dificuldade de ter cliente, né? E aí eu fui me cadastrando nessas empresas que dão essas representação, né? E aí eu mandei fazer umas bolsinhas com a minha logo, meu telefone e tudo, né? E aí, o que que eu fazia? Eu ia em algumas clínicas, que era o meu nicho, que era de saúde da mulher, que é de saúde da mulher, né? E aí eu comecei a ir em alguns locais de gineco. E lá eu deixava uma bolsinha com suplemento, com isso e aquilo, para gineco. E lá dentro eu botava uma cartinha e o meu cartão. E aí eu também deixava com a secretária, lógico, né? Uma canetinha, uma coisinha. E aí ela começou a me indicar. Aí Ai, eu que vi que legal. estava chegando umas pacientes, o que que eu fiz? Eu fiz um QR Code, conversei com a médica, nesse dia ela me atendeu, fiz um QR Code com o link de um grupo que eu criei. E Uhum. aí eu falei, depois, se você quiser, eu posso dar uma orientação para suas pacientes sobre como a maioria era gestante e tudo mais, alimentação saudável. E aí começou a vir um monte de paciente atrás da dica, né? E Aham. aí,
aí eu fui montando, né, um materialzinho, um livrinho, uma coisinha, ia jogando lá no grupo, elas com muita dúvida, e eu sempre fui respondendo, tava com o tempo, né? E aí eu comecei a atender, tipo assim, 5 pacientes, sabe, na semana, e isso aí tá dando muito certo. Nossa, incrível, incrível, incrível. Obrigada por compartilhar, Ju. É isso, acho que o espaço é isso, é a gente trazer esses insights, porque realmente às vezes a gente não pensa. Incrível, é isso, é sobre ser vista. E posso falar, gente, que nem a Dê falou, muitos médicos vão falar ou não vou nem responder. Não vão nem. Mas muitos vão dar muito valor, de olhar e falar assim: nossa, essa pessoa, ela veio até aqui, olha o que que ela fez, olha o cuidado dela. Muitos vão ver isso com ótimos olhos. E é isso. Então, nossa, adorei, assim. É isso. E se for muito bem conversado, se for muito bem ali, ah, enfim, trazer o seu ponto, né, mostrar o seu trabalho, gente, tudo é válido. E aqui a gente vê mais uma vez que a gente não precisa focar 100% no Instagram com base nisso. Tá bom? Fechamos por hoje para a gente não estender muito. Fechamos. Maravilha, gente. Prazer, viu, falar com vocês. Adorei. Espero que a gente se encontre na próxima. Lá no grupo geral da Comu, a Dê mandou aqui no chat. Eu sempre mando os links dos próximos encontros. Também tem os vídeos gravados de encontros antigos, de outras coisas. Então eu vou encaminhar lá. Quem não tiver já entra. E aí também vocês dão uma olhada em outras coisas. Mas a ideia é sempre essa troca mesmo. E daqui a um mês a gente se encontra de novo, tá bom? Então, boa noite para vocês. Dê obrigado pelo apoio, mais uma vez.